Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Todabhaktaya Namo Namaha. Primeiramente, então, eu ofereço as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stotra Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando sequência à leitura do capítulo 4, verso 24. Krishna, então, começou a descrever o que é Karma Yoga. Então, ontem nós ouvimos a diferença entre a ação, não ação e ação proibida. Karma, akarma, vikarma. Então, só para relembrar, karma é a ação prescrita nos Vedas, o que você deve fazer. Akarma é quando você se nega a fazer essas ações prescritas. E vikarma é quando você executa ações ou realiza ações que são proibidas nos Vedas. E Krishna depois ele disse que é sábio aquele que vê, que reconhece a ação na não ação e a não ação na ação. E a gente discutiu elaboradamente como é impossível neste mundo não haver qualquer tipo de ação ou atividade. No entanto, quando você executa atividades devocionais, quando você faz todos os seus atos para a satisfação de Krishna, então isso é considerado uma não ação, ou seja, é a não ação na ação. E quando você deixa de executar atividades proibidas, essa é a não ação, ou seja, a ação na não ação. Então, existem todos esses aspectos sutis em relação ao que é o karma de fato. Então, vamos continuar agora no verso 24. Na execução de um sacrifício de fogo, chamado yagya, no qual os instrumentos da oferenda, como por exemplo a colher, né, que você coloca o ghee e joga no fogo, né, o próprio ghee, o local onde é feita essa oferenda, ou seja, o próprio local do fogo, chamado de Yagya Kunda, né, a pessoa que está fazendo esta oferenda, o sacerdote, o ato de oferecer em si mesmo, são todos Brahma, ou seja, tem a natureza espiritual. São atos espirituais transcendentais de adoração ao Senhor Supremo. E eles são feitos com a intenção de revelar quem é Brahma. Então, portanto, Brahma é o fruto que se obtém, né, por aquele que busca a revelação de Brahma através de uma prática unidirecionada, né, e ele faz da sua ação sempre um sacrifício. Então, aquele que faz da sua ação um sacrifício, olha a metáfora que Krishna faz aqui. Todos os objetos e ingredientes envolvidos naquela ação e a pessoa que executa a ação se tornam todos transcendentais. Por quê? Porque a meta deles é obter a transcendência. A meta daquela ação é obter a transcendência. Correto? 25. Karma Yogis adoram perfeitamente os semideuses na forma de cerimônias sacrificiais, enquanto outros Jnana Yogis oferecem as atividades das suas adorações através do sacrifício, dentro do fogo sacrificial da verdade absoluta. – 26. Aqueles que são celibatários durante a vida toda oferecem a sua audição, o seu ouvir, né, e todos os seus sentidos para este fogo, né, através de uma mente controlada. Enquanto que chefes de família oferecem os objetos dos seus sentidos, como por exemplo o som, dentro do
dentro do fogo dos próprios sentidos. Ou seja, o brahmachari, o celibatário, o monge, ele tem a função de oferecer tudo o que ele coloca na mente dele para Krishna. Tá? Enquanto os chefes de família que não mantêm um celibato perfeito, né, eles devem também tentar oferecer os seus sentidos, né, de alguma forma, a Krishna. 27. Outros yogis oferecem atividades através de todos os seus sentidos, inclusive o ar do seu corpo, o prana, dentro do fogo do autocontrole, que é iluminado pelo conhecimento. Então, que Krishna dá diferentes exemplos do que é esse fogo para diferentes pessoas. Então, no caso do yogi, o fogo a que ele se refere aqui é o autocontrole. O yogi tem o desejo de controlar os seus sentidos, de restringir todos os seus sentidos, de controlar o seu prana, fazendo pranayamas, né? Ele controla os pranas do seu corpo, né? Tudo ele consegue manipular e ajustar, enfim, né? Ele se torna um senhor dos ares vitais fazendo pranayama. Então ele compara aqui o fogo do sacrifício como sendo o desejo do autocontrole. Então eles vão colocar tudo em função desse autocontrole, ou seja, eles vão oferecer tudo que eles têm neste grande fogo que representa o autocontrole. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele coloca aqui, só de curiosidade, a descrição dos diferentes pranas que existem no corpo e a função deles. O primeiro é prana, tá? Ou seja, a expiração, é você jogar o ar para fora do nariz. Apana é inspirar, né? Colocar o ar para dentro. Samana é ajustar o equilíbrio de todos os objetos comidos ou bebidos, ou seja, é você conseguir equilibrar, né, o beber e o comer, a comida e a bebida dentro do seu corpo através do samana. O dana é movimento de baixo para cima. Vyana é mover-se por toda parte. Naga, que significa o soluço. Kurma, abrir os olhos. Krikara, a tosse. Devadatta, o bocejo. E Dhananjaya, que significa permanecer dentro do corpo mesmo após a morte. Então esses são os controles dos diferentes pranas, dos 10 pranas, dos ares vitais do corpo. Verso 28. Alguns executam sacrifícios para oferecer através da oferenda dos seus objetos em caridade, das suas posses em caridade. Alguns através da execução de austeridades, outros da prática de Ashtanga Yoga, né? O yoga de 8 partes, de 8 processos. Outros através do estudo dos Vedas, adquirindo conhecimento transcendental. Todos aqueles que se esforçam para isso devem seguir votos estritos, ou seja, uma disciplina estrita. Não existe nenhuma outra forma de você alcançar o resultado desses processos sem ter uma disciplina muito estrita. Verso 29. Já outros que conseguem controlar de maneira perfeita as forças vitais através do pranayama, né, oferecem a sua respiração, né, e também oferecem os seus ares vitais, né? Ou seja, isso é o que eles têm para oferecer em sacrifício. E eles simplesmente param de respirar. E eles dedicam, então, esse controle, né, da respiração como forma de sacrifícios. Outros
conseguem jejuar e oferecem então esse jejum, né, através deste sacrifício. Na verdade, os yogis, eles obtêm o controle dos seus sentidos através de extensa austeridade. É muito complicado você ser um yogi, principalmente na era que nós vivemos, tá? Para você obter todas essas perfeições, ou siddhis que nós chamamos, tá, através do Ashtanga Yoga, é muito difícil. Hoje em dia você no máximo consegue ter uma boa postura, manter uma boa circulação sanguínea, ter os seus órgãos, os seus músculos, né, saudáveis, apenas isso, tá? Porque o ser humano de Kali Yuga, ele não consegue manter o nível de austeridade necessário e pureza, né, para alcançar essa perfeição. É raríssimo. Só alguns pouquíssimos yogis que estão lá nos Himalaias ou em qualquer outro local muito isolado, fazendo austeridades, que conseguem esse resultado. Os outros, eles são apenas contorcionistas, tá? Não no sentido pejorativo da palavra, não é uma crítica, mas simplesmente é a constatação de uma limitação, de que, de fato, eles apenas conseguem essa flexibilidade física, mas, no entanto, eles não são yogis perfeitos, tá? Então, e outra, o que advém com esse processo da prática do yoga é o desejo pela fama. Tá? Geralmente, né, esses yogis, eles têm o desejo de serem reconhecidos. E eles vão em público fazer demonstrações dessas suas técnicas e táticas. Tá? E eles têm o desejo, né, ardente do reconhecimento, da fama. Tá? É raríssimo, nessa era de Kali, você vê yogis que são simplesmente ascetas, né, não se envolvem com a sociedade. Ao contrário, quando ele pratica, ele se isola por um tempo, pratica, depois que ele alcança algum tipo de perfeição, ele entra na sociedade de novo e vai assim apresentar, né, os seus poderes ali, né, conquistados. E geralmente, se eles não são reconhecidos ou se algo não acontece da forma como eles desejam, gera a ira, gera a raiva, né, e em consequência a luxúria. Inclusive, essa prática da austeridade e do yoga místico não significa que houve um controle, tá, dos desejos daquele ser. A ira, a luxúria, nada disso faz, como se diz, é controlado automaticamente simplesmente por você estar ali fazendo austeridades físicas, né? Mas, enfim, nós temos vários exemplos na literatura védica, inclusive no próprio Srimad Bhagavatam, né? Saubhari Rishi era um rishi muito famoso, um yogi muito famoso. Ele ficou dentro do Jamuna por 60 mil anos, mais ou menos, tá? Dentro do rio Yamuna, dentro da água, fazendo austeridades. Você imagina o que não aconteceu, né, com o corpo dele. Ele simplesmente virou uma bola de musgo, né, de lodo. E ele ficou tão poderoso, né, que ele conseguia fazer uma série de milagres. Só que, certa vez, ele observou na frente dele um casal de peixes acasalando. Naquele momento veio uma pontada, né, de desejo no coração dele. Só por um pequeno estímulo, não foi nem de seres humanos, foi de animais. Mas, ainda assim, a partir de mesmo depois de muita austeridade, os sentidos ainda não estavam controlados. Por quê? Volto a explicar o que eu falei em algumas aulas anteriores. Os sentidos só se controlam quando eles estão ocupados naquela atividade para a qual eles foram feitos originalmente, que é servir a Deus. Então, imediatamente, esse yogi teve o desejo de ter relações sexuais. Então, ele sai da água, vai até o castelo de um rei próximo, e esse rei estava anunciando as suas filhas em casamento.
né? Só que ele era muito feio, né? Estava horroroso. Imagina vocês, uma pessoa que ficou 60 mil anos dentro d'água, fazendo austeridade, né? Então ele usou o poder místico dele para se tornar um jovem muito belo, e ele se multiplicou. Eu acho que eram 60 princesas que o rei tinha, que ele estava oferecendo em casamento. Posso estar enganado, mas a história é basicamente essa. E ele se multiplica em 60 pessoas, 60 jovens bonitos, para poder desfrutar com essas princesas. Tá? Então, muito cuidado. Restrição dos sentidos nunca é favorável, mas canalização dos sentidos é que é o ideal. Você deve ter sempre os seus sentidos direcionados para a função de adorar o Senhor Supremo. Somente assim você vai obter uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia física. E ainda assim, óbvio, física, mental, espiritual, mas ainda assim não é algo que aconteça também da noite para o dia. Tá? Isso é um processo que pode levar alguns anos, algumas vidas, de acordo com o nível de cada um que a gente, né, informa. Pode ser que você obtenha essa informação, você já esteja num nível muito avançado, e quando você começa a fazer, o resultado aparece rápido. Mas pode ser que quando você receba essa informação, o seu nível ainda seja bastante iniciante, e quando você começa nessa vida, fica bastante difícil e parece que, né, o resultado está longe. Então cada um está num nível diferente de avanço espiritual, e portanto nós não precisamos nos comparar com ninguém e nem mesmo achar que o nosso caso é perdido, né, porque não é, né, e a gente só alcança o nosso objetivo se a gente persistir. Então, paciência e determinação são fundamentais neste processo. Verso 30. Todos aqueles que conhecem o princípio do sacrifício se tornam livres dos pecados ao executá-los, ao executar os sacrifícios, né? Ao provar os remanentes nectários deste sacrifício, então eles alcançam o Brahman eterno, ou o estado da transcendência. Então todo aquele que faz o sacrifício para alcançar Brahman, né, ele entra no estado de transcendência e ele se torna livre de todos os seus pecados. Verso 31. Ou melhor dos curos, a pessoa que não executa nenhum sacrifício não consegue alcançar nem mesmo este planeta Terra, né, com a sua ínfima felicidade. Como então ela pode alcançar os planetas dos semideuses, o que dirá de planetas superiores a eles? Ou seja, viver significa execução de um sacrifício. É necessário sacrifício aqui no sentido de sacro ofício, de um ofício, no sentido de uma atividade que você faz por devoção, por amor, e também sacrifício no sentido de você precisar abrir mão de certas coisas. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma aula e nessa aula um Vaishnava, um mestre, ele estava explicando que neste mundo tudo aquilo que é muito doce e parece extremamente agradável o tempo todo, né, é muito bom, não demonstra nenhum tipo de, vamos dizer assim, desconforto para nós. Então significa que isso, ou essa coisa, ou essa pessoa, ou essa situação, de fato não é uma situação favorável, porque tem algo de errado. Neste mundo não existe nada que seja o tempo todo doce. É por isso que a gente deve aceitar o amargo também. E principalmente a função do guru na vida do discípulo não é fazer a vida dele agora um mar de flores, elogiá-lo, né, enaltecê-lo, né, fazer com que ele sempre agora desfrute, né, de toda uma situação agradável o tempo inteiro, né, que não passe por austeridades. Ao contrário,
O Guru precisa balancear o amargo e o doce na vida do seu discípulo para que ele seja, para que ele tenha uma vida saudável, para que ele cresça de maneira saudável espiritualmente. Então, se algo parece ser bom demais, algo parece ser muito doce o tempo inteiro muito agradável, né? Nada soa amargo para nós, nada soa, vamos dizer assim, que, que machuque a gente, né? Então, muito cuidado, porque isso vai gerar uma doença depois, né? No corpo físico, isso gera diabetes, né? Se você só come doce na sua vida, você vai ficar diabético. Então, da mesma forma, se você quiser avançar espiritualmente, você precisa encontrar um equilíbrio entre a austeridade e o desfrute, tá? Entre o amargo e o doce. Tá? Um mestre espiritual que se preze, ele não pode o tempo inteiro dar doce para o seu discípulo. Ele não pode ser o tempo inteiro agradável, bonzinho, né? Piedoso. Não pode. Isso não é favorável. A gente conhece isso de coisas básicas da vida. Então, na relação com os Vaishnavas, nós não podemos esperar que os Vaishnavas sejam o tempo inteiro agradáveis conosco, politicamente correto, sempre falando palavras belas e suaves e satisfatórias, sempre nos elogiando, né? Sempre com aquela voz, né, macia de veludo, com aquela conversa mole. Não, isso não é Vaishnavismo, isso não é a consciência de Krishna, isso não é o ensinamento dos Vedas. Os ensinamentos dos Vedas, o processo de avanço espiritual, ele é realista. Realista no sentido de que ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você merece para que você se torne forte, né? O suficiente para romper com essa escravidão sensória que você tem. E o mestre, ele vai procurar te colocar em várias situações que te desestabilizam, tá? Para que primeiro você consiga desenvolver qualidades que você não tem. É só na instabilidade, na insegurança que você também avança, né? E também para que você possa entender que você não é aquilo tudo que você imagina, que você não é essa pessoa maravilhosa que você acha que o tempo inteiro precisa ficar ouvindo elogios, que acha que tudo que você faz é bom e perfeito. Não, você não é essa pessoa. Mas também não há nada de errado em não ser essa pessoa, porque a condição natural é a imperfeição. Só que a grande maioria das pessoas tem essa ilusão de que é perfeita, né? Até às vezes da boca para fora pode dizer que tem defeitos, mas no fundo tem sempre aquela espera pelo reconhecimento. Há sempre aquela expectativa, né? E aquele desejo pela fama, né? Aquela vaidade. Hoje o Guru vai me elogiar. Hoje ele vai reconhecer que realmente eu fiz algo positivo. Enquanto a gente mantiver essa mentalidade, ainda não entendemos o que é de fato vida espiritual, vida disciplinada. Se você não consegue ouvir do Guru um não, ou uma bronca, ou qualquer palavra que seja um pouco mais pesada, é porque de fato você ainda não está preparado para ser discípulo. É uma grande bênção quando o Guru te corrige, quando o Guru te humilha muitas vezes. Mas esse humilhar, ele só será negativo se você tiver o falso ego. Se você não tem falso ego, você não vai nem entender aquilo como humilhação, ou como algo que seja, vamos dizer, ofensivo, né? Ou que seja um demérito para você, ou que seja uma forma de te menosprezar. Não. Você vai tomar aquilo como sendo a mais pura verdade. Sim, de fato, eu tenho esses defeitos. Sim, de fato, eu cometi esses erros. Sim, de fato, eu sou o pior de todos. Eu sou o mais caído. Eu sou o mais insignificante. Eu sou o que tem as piores qualidades. O Gurudeva só disse o óbvio, né? O mestre só disse o óbvio.
por que eu tenho que me erguer contra, né, essas palavras do mestre, né, e me sentir mal por isso? Ele falou dos meus defeitos na frente de todos, né, ele me expôs. Que bom, porque quando o mestre faz isso, o resultado é que ele está te purificando, ele está tirando de você essa má qualidade. É uma grande misericórdia do mestre. Tá? Os bons discípulos, eles oram, né, para que o mestre possa expô-los na frente de todos. E muitas vezes, quando o discípulo não tem aquele defeito, ainda assim, para o benefício dele, o mestre vai dizer que ele tem aquele defeito, para que ele fique ainda mais humilde, para que ele fique ainda mais cuidadoso e não deixe que aquilo brote de maneira nenhuma, né, na vida dele. Então, o guru, ele está sempre tentando proteger o discípulo de perigos que o discípulo traz no seu coração e na sua mente que nem ele mesmo imagina que tem. Então, muitas vezes o guru toma uma atitude, dá uma ordem que você não entende, você fala, poxa, mas podia ser diferente, eu podia ter falado isso, é porque você não sabe o que você tem dentro do seu coração. Você não sabe o que você tem dentro do seu coração. É como um psicólogo, né, que é perito em fazer análises, né, de comportamento, ele pode perceber tendências numa pessoa que nem mesmo ela ainda se tornou consciente, né, e ele pode prevenir atos futuros daquela pessoa, né, atos criminosos, por exemplo, né, trabalhando com uma coisa que já vem no inconsciente dela, mas nem ela mesma ainda conseguiu observar ou, né, visualizar na frente dela para usar aquilo como um instrumento, né, de ataque contra alguém. Do outro lado também, o psicólogo ou o mestre, ele pode notar também no seu discípulo talentos que ele traz latentes, né, qualidades que ele traz latentes que ele ainda nem mesmo percebeu em si. E o guru vai trabalhar aquilo, mesmo que o discípulo nem entenda ainda o porquê de estar fazendo tal atividade, ou tal exercício, né, ou tal estudo, ou tal prática. Então, aceitar um guru significa você se render a alguém que te conhece melhor do que você, e ele tem a condição, a qualidade de te conduzir para a perfeição que você mesmo não sabe que pode alcançar. Né? O discípulo está sob a ignorância, sob o véu da ignorância. Você não sabe o quão bom você pode ser. É como um atleta, né? Um menino jovem, né? Ele é observado por um técnico, por exemplo. Né? O técnico olha a estrutura óssea desse menino, a estrutura muscular dele, né? Analisa o biotipo dos antepassados daquela criança, né? Vê a foto do avô, do bisavô, do pai, dos tios, e veio e fala, olha, esse menino tem uma excelente tendência para tal esporte, vamos trabalhar ele desde pequeno, ele vai ser um atleta muito melhor do que simplesmente se nós deixarmos para ele escolher no futuro, mesmo que ele queira ser isso. Se ele não se trabalha desde já, a qualidade que ele vai alcançar no futuro não é a mesma. Então essa é a função do guru, é ver os nossos lados positivos, negativos e trabalhá-los de maneira que nós alcancemos uma perfeição que nós nem temos ideia do que seja. Quando nós falamos em Brahma, quando nós falamos em Krishna, em transcendência, estamos falando de algo que está além dos nossos sentidos. Algo que nós agora, de fato, não sabemos o que é, mas, no entanto, queremos alcançar. E por que queremos alcançar? Porque nós vemos a vida do Guru, o resultado que foi na vida dele. Você vê que após alguém alcançar a transcendência, ela se comporta de tal e tal maneira, e você se sente inspirado, eu também quero ser assim. Mas você não sabe o que é a transcendência, até que você chegue lá. Então o Guru está te levando para um local que de fato você não sabe o que é. Você tem apenas indicações, você tem apenas intuições de que de fato esse é o caminho, parece que é isso. E os Vedas vão te provando por diversos ângulos, os Vedas vão cercando você, vão te dando várias evidências, aí você vai juntando as peças.
Daqui a pouco você fala, bom, é para aquele lado que eu preciso ir. Não sei bem o que vai ser, mas eu preciso ir para algum lugar, eu preciso fazer alguma ação. Então que seja para esse lado. Caso não dê certo no futuro, a gente muda, mas por enquanto tudo indica que eu devo seguir para esse caminho da transcendência. E assim o Mestre é quem vai nos guiar e vai nos conduzir da melhor maneira possível. Ok? Então, com essa mensagem de hoje, nós encerramos. Desejo um excelente dia a todos e fiquem em paz. Hare Krishna.